Abra comigo a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 17. O título é A Boa Conduta no Meio dos Pagãos, a Submissão às Autoridades. Essa epístola foi escrita num período em que Pedro começa, no primeiro capítulo, a listar aos irmãos que estavam dispersos no Ponto, na Galácia, na Bitínia, na Ásia e na Capadócia. Então Pedro está escrevendo uma epístola em meio a uma perseguição que está se configurando e que vai acabar ceifando depois a vida de Pedro e de Paulo. Pedro, quando escreve, está escrevendo para aqueles irmãos que receberam a fé e agora precisam aprender a usá-la. Sendo que Pedro está estimulando a esses irmãos estarem debaixo da palavra de Deus sob submissão e autoridade, num contexto em que muitos poderiam dizer: Pedro está escrevendo algo que é loucura. Pedro está mandando nós honrarmos, nós estarmos sujeitos a algo em que nós estamos percebendo que o cristianismo está sendo perseguido, porque naquela época de Pedro, o imperador Nero, ele já se levantando contra os cristãos da época, incendiara a cidade de Roma, que ficou 7 dias e 7 noites em chamas, e culpou aos cristãos por esse evento. A perseguição já se iniciava, já começava a enfervecer. E Pedro já escrevendo aos irmãos, ensinando-os como eles deveriam se portar e como eles deveriam viver dignamente diante de Jesus Cristo. O grande problema da nossa geração é que nós não sabemos nos portar como convém, como é digno de um cristão. Porque esse contexto fala de um período em que a igreja estava já sendo perseguida e as perseguições iriam aumentar a ponto que no ano 70, quando o general Tito invade a cidade e destrói tudo, não fica pedra sobre pedra, nós vamos ver então se cumprir a queda total. Entretanto, esse texto que nós vamos ler, me acompanha aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17. É a segunda? 1 Pedro, perdoe. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente o bom e o humano, mas também o mal. Porque é coisa boa e agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agraves, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Perceba que o que Pedro está recomendando àqueles cristãos é um pouco paradoxo, é um pouco controverso, porque honrar e temer e estar sujeito numa época em que a autoridade máxima daquele contexto, daquele mundo antigo, o imperador, que dominava tanto a Ásia como a Europa e o continente africano, os 3 continentes que estavam unidos no Império Romano, estava maltratando, estava perseguindo aos cristãos daquele tempo. Mas aqui eu aprendo como o cristão ele é forjado. Como o cristão daquela época foi preparado
para viver num contexto totalmente contrário, mas ele ainda assim consegue ser cristão numa época difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ser cristão nesse tempo ainda não é difícil ser. Para muitos é difícil porque o pecado ainda os engoda, porque as pessoas ainda estão presas lá fora. Porque para quem quer viver com Cristo, meu irmão, não tem nada que te impeça, não tem nada que faça com que você não possa estar na igreja. Naquela época não. Naquela época as perseguições levavam a pessoa à morte. Se ela, meu irmão, não rejeitasse a Cristo, era morta. Você não. Você vive num estado laico. Você vive, meu irmão, num país que é livre. Você pode ainda ir e vir e pregar o Evangelho, mas naquele tempo não. Eu quero que você me acompanhe. Dentro do contexto, no versículo 11, ele começa dizendo assim: amados, peço-vos que como peregrinos e forasteiros, Pedro está falando, olha, vocês, apesar das perseguições, vocês devem viver como se não fossem daqui mesmo, como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a vossa alma. Perceba que, além de se portarem perante aquela sociedade e de serem submissos e estarem debaixo das autoridades, a preocupação de Pedro é como eles deveriam se portar como cristãos naquele contexto. Meu irmão, entenda uma coisa, ele vai falar uma coisa aqui muito interessante. Ele vai falar, a primeira coisa que eu quero analisar com você é sobre se abster daquilo que faz com que você não tenha uma identidade. Se abster do quê? Das concupiscências carnais. O que é concupiscências? Essa palavra, ela quer dizer aos desejos desenfreados que nós temos. Aprender a controlar, aprender a ter domínio próprio, aprender a compreender que você não é movido pelos instintos, você não é movido pela natureza humana, você não pode se deixar levar pela carne. Então eu aprendo aqui nesse primeiro ponto, é que Pedro está dizendo para ele, para que eles pudessem se abster. E ele vai falar que isso era um pecado que estava combatendo aonde? Na alma. Você sabe que nós somos um, mas nós temos uma estrutura tricótoma. Nós somos corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Gênesis 2,7, formou Deus o homem do pó da terra, soprou sobre as suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque existem pecados que a luta ela acontece dentro de você. Você sabe que o pecado do corpo, ele é descrito na Bíblia. O pecado do corpo é aquele a qual nós usamos o corpo. Se nós usamos o corpo para cometer adultério, isso é o pecado do corpo. Se usamos o corpo para fornicação, isso é o pecado externo. O do espírito, o embate que existe dentro de nós é o pecado do espírito é blasfêmia, como diz lá em Mateus capítulo 12. Mas a blasfêmia tem que ser evidenciada não só dentro, mas como fora. Para que ela aconteça, ela é interna e externa. Porém, o pecado da alma é um pecado que acontece internamente. É o pecado da subjetividade. É um pecado que acontece dentro da pessoa. São os pensamentos, são os desejos ilícitos, as vontades não consumadas, os desejos que o homem tem. Perceba que o apóstolo Pedro está falando de algo que combate a nossa alma, a estrutura que nós temos interna. Quando ele fala assim, formou Deus o homem do pó da terra, soprou sobre as suas narinas o fôlego, o ar, o espírito, e o homem se torna alma vivente. Essa alma é estruturada na vida que eu passo a ter consciência e existência no mundo físico.
A alma é uma estruturação que ela se decorre, que ela se deriva da criação do Espírito para que o homem pudesse ter relação nesse mundo que é composto de subjetividades. Subjetividades porque nós vemos, nós ouvimos, e muitas das vezes uns ouvem de uma maneira e outros ouvem de outra maneira. As subjetividades acontecem da maneira como eu vejo o mundo, como eu aprendi a ver as coisas, como aquilo se formou dentro de mim, e muitas das vezes o diabo vai se aproveitar dessa distorção de valores que algumas pessoas aprenderam ao longo da vida, que não conheceram o evangelho genuíno, que não aprenderam de berço, mas vêm de uma estrutura deteriorada, uma estrutura chamada mundo. A Bíblia diz lá em 1 João 2,15: não ameis o mundo nem o que nele há, porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque a estrutura mundo está pronta, a estrutura se encontra em qualquer lugar, as subjetividades estão fora. Por isso que Paulo vai dizer que todo pecado que o homem comete é fora do corpo, porque nós temos a natureza adâmica, e os pecados que se apresentam diante dos nossos olhos, que fazem saltar as intenções e os desejos do nosso coração, no qual nós nos deixamos levar pelos impulsos, porque ainda não aprendemos a controlar determinadas situações. Daqui a um pouco eu vou falar sobre isso. Então o que eu aprendo aqui? É que Pedro está dizendo assim, para aqueles cristãos daquela época, se absterem das concupiscências da carne, porque elas combatem dentro de você, elas lutam dentro de você. As subjetividades que o mundo apresenta para nós são fortes. Quando alguém diz que você pode fazer uma coisa que para uns é certo e para outros é errado, você fica na dúvida. Mas você não deveria ficar na dúvida, porque se para a Bíblia está errado, não há dúvidas. Mas como você aprendeu errado, e como você não conhece a Bíblia, e como você não tem interesse em conhecer a Bíblia, você fica nas suas subjetividades, acreditando que determinadas coisas que você acredita e que você faz estão amparadas por algo que você, como um ser, acredita ser correto ou não. Mas quando isso passa por uma avaliação da Bíblia, nós vamos ver que o que importa para Deus não é o meu achismo, não é o que eu penso, não é o que eu acredito, é o que a Bíblia diz ser certo. Se fulano se tatua, eu também teve uma vez um diácono, você nem vai me ver se por um acaso estiver vendo essa live, me procurou. Veio num culto, assistiu, terminou o culto, disse para mim assim: eu estava pensando em me tatuar, não me tatuei, porque depois que eu ouvi a pregação, aquilo moveu meu coração. Mas não demorou muito tempo, ele foi para uma igreja que permitia fazer isso, e hoje ele está tatuado. Por quê? Porque as pessoas acabam encontrando os suportes que elas querem. Elas querem encontrar alguma coisa que traga uma afirmação para ela daquilo que elas querem fazer. Mas é desejo próprio, é vontade própria. São sentimentos que estão ligados às subjetividades deste mundo, deste tempo. Porque se nós fôssemos, à luz da Bíblia, olhar para a Bíblia e perguntar para Deus se isso é pertinente, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convém fazer. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. O problema dessa geração é que vive com esses sentimentos embatendo na sua alma, mas não consegue vencê-los, porque naturalmente você não vai vencer. Você está preso a uma estrutura que está corrompida. O pecado corrompeu as esferas terrenas. O que você vê, o que você ouve, está numa estrutura que já está consumida. Jesus disse, meu irmão, que o mundo jaz no maligno. Não vai mudar. O que muda é: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e apresentai os vossos corpos como sacrifícios santos, vivos e agradáveis a Deus. Isso se chama culto racional. Aleluia! É saber para quem está fazendo, é saber para quem você está dedicando o que você faz na sua vida no cotidiano. Mas tem muitos que não se importam, porque não amam a Deus com as atitudes. A Bíblia diz: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. O que me ama, fará a minha vontade. A Bíblia diz que nem todos, Mateus 7,21,
Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então a primeira coisa que eu aprendo é Pedro dizendo para aqueles irmãos não se deixarem envolver pelo contexto subjetivo da época, porque a luta estava aqui dentro. O embate maior que temos está aqui. Sabe por quê? Porque a batalha, ela é espiritual. Existem coisas que ainda resistem dentro de você. Existem coisas que precisam sair de você. Existem coisas que você precisa se despojar. Existem coisas que você precisa se libertar. Existem coisas que você precisa lançar na cruz, para que você não fique ainda tendo embates na sua alma e não consiga servir a Deus com interesse de coração. Então, o primeiro aspecto da nossa mensagem nessa noite é que as concupiscências e os desejos desenfreados da natureza humana da carne saltam diante dos teus olhos, porque você ainda não aprendeu a dominar determinadas coisas que vêm ao teu coração. Lembra de Caim? Caim, o pecado jaz à tua porta. Cumpre a ti o desejo de dominá-lo. E você vai ter que dominar esse desejo que vem à porta do teu coração. Segunda coisa que eu aprendo, versículo 12. Tendo o vosso viver honesto. Preste atenção nessa palavra, grifa isso. Entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós como malfeitores. Pedro está dizendo assim, vivam de maneira honesta. Porque a maneira que as pessoas veem vocês, por aquilo que vocês vivem e acreditam, vocês já são vistos como malfeitores. Mas vivam de maneira honesta. Por quê? Ele vai dizer assim, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação e pelas boas obras que há em vós, observe. Perceba que há um tempo. Vivam assim até o dia da visitação. A segunda coisa que eu aprendo aqui é que viver de maneira honesta traz um estigma. O malfeitor daquela época é o cristão quadrado de hoje. O malfeitor daquela época, que estava contra aquilo que aparentemente se apresentava no contexto do Império Romano, é um cristão que hoje é contra o aborto, é contra algumas coisas que são erradas. Então nós carregamos esse fardo e esse estigma de sermos pessoas que somos contra as novidades, as coisas que são da nossa geração e da nossa era. Mas quem disse que ser cristão, eu preciso me envolver com as coisas deste mundo? Pelo contrário, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que nessa geração deveis brilhar como astros, para que as pessoas possam ver Cristo em você. Então, meu irmão, preste bem atenção, viver de maneira honesta. As pessoas confundem ser honesto e fazer o que é obrigação. Eu vou dizer isso para você aqui nessa noite. Ser honesto e fazer o que é obrigação são duas coisas diferentes. Fazer o bem é obrigação do cristão. Quando você faz o bem a alguém, é obrigação. Porque é isso que te identifica a Cristo. Uma outra coisa que você precisa aprender é que quando Jesus mandou Pedro pegar a moeda na boca do peixe, porque havia uma preocupação. Jesus queria mostrar que os seus discípulos e que ele também estavam em conformidade com a lei. Estavam vivendo de maneira correta, não burlando o que a lei dizia. Em outras palavras, meu irmão, nós precisamos entender que pagar os nossos impostos, viver de maneira correta é obrigação. O problema é que as pessoas acham que quando fazem isso, elas estão sendo algo além, nada além, meu irmão. Isso é uma obrigação de qualquer cidadão, seja ele cristão ou não. Então preste bem atenção, o viver honesto
Viver honesto, devemos respeitar a todos, sem ver nenhum tipo de interesse, de qualquer outra intenção, que não seja amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós vimos aqui que fazer o bem é uma obrigação. Agora, ser honesto é saber fazer o correto e não fazer. E é aí que está a questão. Ser honesto aqui, viver de maneira honesta, é muitos saberem o que tem que fazer e não fazem. Sabem que as coisas estão erradas, mas não muda. Você não está vivendo de maneira honesta, porque quem vive de maneira honesta faz as coisas de maneira honesta. E isso, meu irmão, não tem a ver com o que eu disse anteriormente, que são as obrigações terrenas. Isso é você com Deus. Se você não tivesse trato com Deus, se você não tivesse compromisso com Deus, a coisa vai ficar difícil. Porque Deus, meu irmão, não trabalha em cima de remendo e nem derrama vinho em odre remendado. Aleluia! Uma outra coisa é você não ser partidário de pessoas, mas de verdade. O maior problema do nosso tempo é querer falar de fulano, de ciclano, de colocar um, de colocar outro. Eu não quero saber. Eu quero estar ao lado da verdade. Porque quando somos partidários, tendemos a entrar numa linha tênue e perigosa de nós fazermos isso uma prática da nossa vida. E aí, meu irmão, favorecermos determinadas coisas que não são certas em virtude de amizades, favorecermos coisas que nós sabemos que somos erradas porque agimos sem critério. Quando você tem critério na sua vida, você vai agir em qualquer lugar que você estiver da mesma maneira e com qualquer pessoa da mesma maneira. O problema é que está faltando isso. Pedro está dizendo, olha, está vindo um tempo difícil, um tempo de perseguição, mas vivam honestamente. Não deixem de ser e de mostrar o que vocês seguem e o que vocês vivem. Está vindo um tempo difícil, mas não deixe de mostrar o que você vive. Qual é a marca que você carrega sobre você? O que as pessoas identificam em você? O que você representa aqui na terra? Uma outra coisa. Se você tiver de ficar sozinho, mas ficar com a verdade, escolha sempre o lado da verdade. Nunca escolha o lado da maioria. Porque nem sempre a maioria está com a razão. Nem sempre a maioria está fazendo o que é certo. E o mal dessa geração é seguir os costumes e o que todos fazem. Não seguir os princípios em que Pedro aqui está dizendo. Pedro está falando de uma perseguição, mas Pedro está dizendo, mantenham a vida de vocês numa postura ilibada, uma postura reta, uma postura firme perante essa sociedade. Sabe por quê? Eles veem vocês como malfeitores, mas naquele grande dia, como o texto vai dizer, que quando vocês forem recompensados, o problema é você esperar o grande dia. Porque Pedro está falando não para aquele tempo, mas quem ama a Deus entende que está andando com Cristo, sabendo que esse grande dia vai chegar para si, e que não segue a Cristo com outros interesses que não seja, e que não fique muito claro para essa pessoa, porque quem segue a Jesus sabe para onde está indo, sabe o que está seguindo, tem a convicção de que existe um tempo até que Jesus volte, e nesse tempo ele tem que ser fiel. O viver honesto. Se você for considerado um malfeitor por viver de maneira honesta, seja. Se você for considerado um quadrado porque faz as coisas de maneira correta, o seja. Não vá como todo mundo vai e é flexível. Todo mundo está sendo muito flexível. E é por isso, meu irmão, que nós estamos vendo uma igreja se corromper. Versículo 13.
Sujeitai-vos, pois. Isso aqui é só para quem entende o que foi chamado. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, que é o rei como superior, que há governadores como por ele enviados a castigo dos malfeitores deles, para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos. Aí você vai me acompanhar no versículo 17 e 18. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Pedro não está incentivando aqueles cristãos a serem rebeldes ao contexto que eles estavam inseridos. Nós temos que ter cuidado, porque nós estamos sujeitos a uma palavra, estamos sujeitos a toda ordenança que Deus estabeleceu. Aleluia. Preste bem atenção, versículo 18. Vós, servos, guarda isso, servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente o bom, olha só que coisa interessante, não somente ao bom e humano, mas também ao... O que eu aprendo aqui? Sujeitai-vos a toda ordenação, seja ela boa ou seja ela má. Preste bem atenção numa coisa. A submissão à palavra de Deus, a obediência, você está num contexto social, nós temos poderes que estão sobre nós constituídos, e se estão, apesar de eu não concordar, eles estão debaixo de uma permissão divina para que assim seja, por mais que você ache o contrário. Não tem nada no mundo que se sustente por si próprio. Todas as coisas estão sustentadas e emantadas em Cristo. Nada está fora dele. Tudo, diz a sua palavra, está sustentada pela palavra do seu poder. Pedro não estava incentivando a rebelião naquele tempo. Pedro estava encorajando a eles permanecerem fiéis a Deus naquele tempo. O que está faltando nesse tempo é incentivar a igreja a ser fiel no contexto que nós estamos vivendo. É uma igreja a se levantar, mas se levantar em fidelidade, em respeito, em submissão, debaixo da autoridade da palavra de Deus, debaixo das ordenações terrenas e das ordenações eclesiásticas, como diz Hebreus no capítulo 7, capítulo 10, no versículo 25, que diz que Deus colocou pastores que hão de velar pelas almas daqueles que hão de ser salvos. Deus colocou autoridades terrenas. A divina nós já estamos, mas as terrenas também. Quando você não está lá no teu trabalho satisfeito e que você chuta o balde, você está dando mau testemunho, é melhor sair. Se for para dar mau testemunho, saia. Tem muita gente insatisfeita e age como não se tivesse ninguém sobre a sua cabeça. Meu Deus! Se você não tem patrão, meu irmão, então você é o seu próprio patrão. Vai seguir o teu caminho. Porque se você está debaixo de qualquer pessoa que exerça sobre você qualquer limite superior, seja no cargo, seja em qualquer esfera, você tem que estar ali. Se você não quiser estar, não esteja. Mas não dê mau testemunho. Para estar e fazer, e chutar o balde, incentivar e fazer coisas erradas, está em pecado de rebelião. E a Bíblia diz que quem está em pecado de rebelião é feiticeiro. À luz da Bíblia, meu irmão, aprenda isso. Aonde você está, meu irmão, chega a um consenso. Porque se você estiver e não estiver de acordo com a palavra, você não está honrando a Deus. Porque aqueles homens estavam sendo submissos a ponto de saberem que aqueles pelos quais eles estavam sendo submissos iriam matá-los. E o teu patrão não botou a mão na tua cabeça, não disse que ia te matar para você estar fazendo isso. Uma outra coisa, me acompanha, versículo 16.
Como isso aqui, meu irmão, é algo assim maravilhoso. Como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Como livres, mas não tendo liberdade. Você entendeu isso? Como livres, mas não tendo liberdade. Paulo várias vezes dizia assim: eu, o preso do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou preso, mas sou livre. Do contrário, quando eu estou livre, eu sou preso do Senhor. Você entendeu isso? Quando Paulo diz eu sou preso do Senhor, ele está preso mesmo, mas a sua alma é livre. Quando Paulo estava livre, ele estava livre, mas a sua alma estava presa a Deus. Só quem vive entende o que eu estou dizendo nessa noite. Preste bem atenção. Quarta coisa: como livre, mas não tendo liberdade. Isso é uma compreensão de que eles não tinham domínio e não se mandavam. Eles eram servos. E o texto o tempo todo diz servos. Quando a gente fala de funções executivas, a gente fala uma palavrinha que alguns conhecem sobre controle inibitório. O controle inibitório, ele atua justamente numa área do nosso cérebro que não permite que o ser humano faça e tenha comportamentos equivocados, haja de maneira automática e desenfreada. Porque quando isso acontece, é porque existe uma área do cérebro em que a pessoa tem problema. E quando a gente vai diagnosticar qualquer tipo de patologia, e quando a gente percebe que a pessoa não tem bem esse controle inibitório, é porque a pessoa é doente, tem algum problema, tem alguma disfunção. E, meu irmão, se você não é, que eu acredito que você não seja, você tem que aprender a ter domínio, e é aí que eu vou falar sobre isso. Aprender a controlar os seus sentimentos e as suas emoções. Porque quando ele diz que é preso do Senhor, é saber que eu estou debaixo de uma sujeição, que eu não tenho vontade própria e que isso está bem resolvido dentro da minha cabeça. Sabe qual é o problema que nós temos? É que quando a pessoa não consegue lidar com isso, eu disse quase há pouco agora sobre Caim, não foi? Caim é uma prova de um homem que não conseguia ter controle. Porque o próprio Deus se antecipa e diz para Caim: Caim, há um desejo mau no seu coração. Caim, cumpre a te dominar o desejo. Deus disse antes de acontecer. Sabe por quê? Porque o desejo nós temos que aprender, porque se estamos debaixo do senhorio e somos servos. Você lembra da parábola do credor incompassivo, né? Há um senhor, há um servo e há um conservo. Na nossa vida, há um senhor, eu sou o servo, e o pecado é meu conservo, no sentido de que eu domino sobre ele. Ele é meu conservo, sabe por quê? Porque eu mando. Porque o pecado não tem mais controle sobre mim. E nem domínio. Paulo fala isso em Romanos. Pecaremos por causa da graça? De modo nenhum pecaremos. Porque a graça não nos dá permissão para vivermos em pecado. Isso não é graça. Isso é pessoas que ainda não foram libertas. Estão escravas ainda pelo pecado. Então, o apóstolo Pedro ele vai dizer: como livres, mas não tendo a liberdade. Ele enfatiza isso para os cristãos daquela época. Vocês são livres, mas vocês perderam a liberdade para Cristo. A vida de vocês é de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é livre. Livre. Agora, se você quer aproveitar a tua liberdade para o mundo, deixa eu dizer uma coisa para você. O pecado jaz à porta. Se você não aprender a ter domínio próprio, se você não aprender a controlar o que vem no teu coração, porque essa coisa de crente deu na cabeça fez. Você não é doente.
Você não tem problema, só se você tiver algum problema em alguma área, alguma função executiva, você tem que fazer uma avaliação neurológica para saber se tem algum problema. Se você não tem, essa coisa de fazer que vem na cabeça, meu irmão, isso é carne. Isso é carne. Está cheio de carne. Está cheio da natureza terrena ainda. Porque quem anda em Deus, até os frutos do Espírito, paz, longanimidade, temperança, amor, mansidão, contra essas coisas não tem lei. Se você vive isso, meu irmão, não tem nada que diga contra isso. O problema, meu irmão, é que nós estamos alimentando um tipo de Senhor que não é o Senhor Jesus. Loucos, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens a oferecer ao Senhor que lhe pedir? A tua alma está oferecida a quem? A Deus ou ao diabo? Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Versículo 19. Diz assim: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência, para Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É bom que se diga que o sofrer aqui tem a ver com o reino de Deus, tá bom? Porque tem gente que sofre por atos e consequências das suas próprias atitudes fora de Deus e de pecados. Então já começa por aqui, tem nada a ver com Deus. Os agravos do reino são outros. Escute o que eu vou dizer, quinta coisa. Coisa agradável é, olha o que o texto vai dizer, sofrer agravos na consciência. Na consciência do quê? Quando ele vai falar assim, ó, preste atenção aí, versículo 19, ele vai dizer assim, padecendo. A palavra padecer é quando alguém é ofendido, é quando alguém sofre prejuízos e quando alguém perde alguma coisa. A pessoa, quando sofre agravos e padece, é porque alguma coisa aconteceu. Mas essas coisas que aconteceram aqui, e o que Pedro está dizendo, tem a ver com o reino de Deus. Por isso Jesus disse, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, quando disserem toda sorte de males contra vocês. Alegrai-vos e exultai-vos, porque assim fizeram aos profetas que vieram antes de vós. Alegrai-vos. Sabe o que eu aprendo aqui, meu irmão? Que coisa agradável é quando você sofre agravos pelo reino de Deus. É quando você, meu irmão, opta em fazer o correto. E às vezes, por você fazer aquilo ali, vem uma situação contrária. Se levanta alguma coisa contra você. Mas quando você está fazendo como servo e que você está vivendo aquilo ali, os agravos que você sofrer pelo reino, saiba de uma coisa. Nada do que você passar por amor a Cristo vai ficar diante dos olhos de Deus sem que Ele veja, sem que Ele recompense a sua vida. O grande problema é que os agravos que Pedro está dizendo não são os agravos que as pessoas sofrem e vivem pelos seus atos errôneos e pelas suas atitudes errôneas perante Deus. O grande problema dessa geração é que essa geração está indo como as coisas do mundo estão ditando para que elas façam e vivam. E aí, meu irmão, uma vez quando você conhece o Evangelho, você se afasta dele, Jesus disse, melhor fosse colocasse uma pedra no pescoço e se atirasse do alto ao fundo do mar. Melhor. Porque uma vez que você conhece e que você retrocede e que você vive para o mundo, meu irmão, era melhor você nunca ter conhecido a Cristo. O texto vai dizer, aquele que quiser ganhar a sua vida aqui, perdê-la lá. Aquele que perder a sua vida aqui, achá-la lá. Isso é uma escolha. Se você quer perder aqui, você ganha lá. Se você quer achar aqui, você perde lá. O problema é você saber o que você quer. Enquanto você não entender que você é servo, Pedro está escrevendo uma epístola para servos. Essa epístola só se enquadra para quem é servo.
para quem quer andar debaixo da palavra. Deixa eu me adiantar que já estou chegando ao fim, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Padecer. Ele está falando, vocês foram chamados para padecer. Sabe por quê? Porque o modelo que nós temos foi Cristo. O que Pedro estava querendo dizer? Pedro estava dizendo assim, olha, aguentem mais um pouco, suportem mais um pouco, sejam mais resilientes àquilo que vocês estão vivendo. Sabe qual é o problema? É que as pessoas largam a Cristo por qualquer coisa. Qualquer provaçãozinha, qualquer probleminha, a pessoa já deixa de vir para a igreja, já deixa de fazer aquilo que Deus falou que era para ela fazer. E você acha que você está fazendo mal a Deus? Você está fazendo a você mesmo. As pessoas falam assim, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Olha o que o texto vai dizer. Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Se você achou que veio para a igreja e que tudo ia ser fácil, você veio para um lugar errado. Não disseram para você não que você teria aflições e lutas? Não disseram para você que você seria provado para poder aprender como é que são as coisas de Deus? O maior problema, meu irmão, é que as pessoas estão vindo com um outro tipo de mensagem. Elas estão vindo achando que a prosperidade está aqui. Mas a prosperidade, quando se procura, é consequência. Não é a prioridade quando alguém chega quebrado do mundo. Porque se for, meu irmão, nunca vai conhecer o Cristo, vai conhecer o Deus da riqueza, o Mamão. Vai conhecer o Deus que retribui materialmente, financeiramente, mas o Deus que ela não conhece de coração. Como muitos têm por aí. Muitas pessoas, meu irmão, só conhecem o Deus que traz dinheiro para ela. E elas estão sendo ensinadas a idolatrar esse Deus. É o da riqueza, é o do bem material, para que elas estejam bem na igreja. Mas estão adorando um Deus errado. E o diabo está induzindo as pessoas a fazerem isso. Porque o texto deixa bem claro, e que Pedro está dizendo o seguinte: siga o exemplo de Cristo. Saibam, vocês vão padecer. Ele não está enganando aqueles homens que se converteram. Ele está dizendo assim, vocês vão padecer. Vão. Segura a onda. Vai vir dias difíceis. Vai vir dias que a coisa vai apertar. Mas é assim, meu irmão. A caminhada é feita assim. Um dia, meu irmão, tu está sendo provado. No outro dia você está sendo exaltado. Um dia, meu irmão, Deus está permitindo as coisas acontecerem. No outro, Deus está fazendo o milagre acontecer. A vida do cristão, meu irmão, ela está em constante movimento. Nós não vivemos as mesmices do dia a dia. O cristão vive uma novidade a cada momento. Porque se você não estiver vivendo essas coisas, isso também está monótono em você. As coisas não estão fluindo como deveriam fluir. Aprenda o princípio do cristianismo e de seguir a Cristo. É entender que primeiro é a causa. Você sabe qual é a causa? Qual é a causa que te traz aqui? A causa que te traz aqui e que te arrolou a ela é que você está envolvido com aquele que te resgatou e te deu uma nova vida e fez você uma nova criatura e te inseriu no reino para que você pudesse ser salvo. Vinde, Lucas, se não me engano, 12:50. Vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Ponha-se de pé. Nosso horário já estourou. Entendeu que o incentivo de Pedro para aqueles homens dispersos era se manterem fiel a Deus no tempo da perseguição? Ele está dizendo com todas as palavras: aguenta mais um pouco. Padecer é aguentar, suportar, resistir, ser resiliente aos problemas que virão. Isso quer dizer que a gente só vai viver isso? Não.
O cristão tem que saber viver quando tem e quando não tem. Se tem falta ou se tem muito. Se a coisa está boa ou se não está. Por isso Paulo diz, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Entretanto, ele vai dizer, soube passar isso, passei por aquilo, tive isso, também tive aquela necessidade, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele sabia transitar. Ele era fiel a Deus em qualquer momento. O grande problema dessa geração é que apertou um pouco, sai. Apertou um pouco, fica um tempo sem vir para a igreja. Apertou um pouco, se acha no direito de reivindicar coisas que ela tinha que olhar para si primeiro para saber se ela está nessa condição. O reino de Deus, meu irmão, precisa ser compreendido. E quando nós não compreendemos, nós não o representamos de maneira autêntica. Não somos embaixadores de Cristo ao mundo. Pedro está dizendo para aqueles homens, sejam corajosos. A perseguição vai vir, mas honra o rei. Honra. Esteja debaixo da autoridade. Porque é agradável a Deus. É agradável você estar debaixo da obediência. É agradável você estar submisso a Deus. É agradável você estar debaixo da palavra. Ainda que isso cause agravo à tua alma. Ainda que você padeça por querer fazer a coisa certa. E você sabe que se fizesse de repente de uma outra maneira não sofreria, mas faça da maneira correta. Não dê jeitinho não. Faz da maneira correta. Vai sofrer? Sofra da maneira correta. Não dá jeito naquilo que você tem que passar, não. Deixa Deus, meu irmão, conduzir o que você tem que passar. Se vai apertar, deixa apertar. Mas Deus vai estar contigo nesse barco. Se você tentar colocar a tua mão, Deus sai do barco. Meu irmão, Deus nessa noite está te chamando a viver um cristianismo autêntico, verdadeiro, que não tem jeito, que você tem que passar e tem que deixar Ele tratar você. Despoje, meu irmão, o que está no teu coração te atrapalhando para que você saia. Você sabe que você precisa dar passos. Deus está te chamando hoje, meu irmão, a viver uma vida diferente do que você está vivendo. Ele está dizendo que um tempo está vindo, mas Ele está te chamando a viver nessa fidelidade. Vai apertar, mas Deus está contigo. Deus está no controle. Não vai deixar o diabo tocar na tua vida. Sujeitai-nos, pois, a Deus. Resistiu o diabo. Ele vai fugir. Oh, meu irmão, Deus está aqui nessa noite. A presença dEle está aqui. E Ele está te chamando. Ele está te chamando. Essa é uma noite, meu irmão, de renovo. É uma noite que o Espírito está vivificando a tua alma. É uma noite que Ele está fazendo sentido para aquilo que você já ouviu. E você sabe que Deus conta com você. Deus, oh meu irmão, você sabe. Deus tem falado ao teu coração, não é de hoje. E hoje Ele traz novamente isso a você. Porque Ele está te chamando a viver aquilo que Ele te chamou lá atrás. A proposta original. O que Deus falou que ia fazer na sua vida. Se você crê, meu irmão, volte para aquilo que Deus te chamou. Ó Deus, nós te louvamos porque podemos sentir a tua presença aqui, ela é real. A tua presença está entre nós. A tua presença é santa. O Senhor está aqui, entronizado no meio do seu povo. A sua glória está presente. E aonde há qualquer coisa que esteja trazendo perturbação, que esteja trazendo, ó Pai, qualquer tipo de empecilho e problema aos teus filhos, começa a cortar agora, começa a quebrar agora, começa a desfazer agora todo intento contrário que resiste no coração e na mente. Tudo aquilo que não é teu, Senhor, caia por terra nesta noite. Renova, aviva, põe de pé o teu filho para que saia daqui nessa noite crendo em tudo que tens falado. Por isso, Pai, os abençoa e os guarde na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Irmão, Glória a Deus. eu confesso que eu estou sentindo uma presença maravilhosa. Glória a Deus. Dentro, de dentro para fora. Se você crê, meu irmão, Deus ele está te visitando nessa noite. Ele está renovando o teu interior. Eu não sei como você entrou aqui. Deus estava falando comigo na pregação que havia pessoas que entraram aqui nessa noite
e ainda estavam confusas, estavam ainda vivendo coisas que sabem que não é o propósito de Deus, mas Deus nessa noite falou ao seu coração. Deus te trouxe ao centro daquilo que Ele falou com você, não hoje, mas aquilo que Ele já falou com você há algum tempo. Toma posse disso, meu irmão. Deus está te preparando, assim como o apóstolo Pedro escreveu para preparar aquele povo. Deus está preparando a tua vida. Amém. Para que você esteja resguardado no dia mau e no dia que Ele também tiver de operar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Amém. Estamos chegando ao fim. Estenda suas mãos, vamos encerrar. Senhor, muito obrigado pelo dia, essa semana que se inicia. Vá à nossa frente, Senhor. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigir o sentinela. Se o Senhor não estiver à nossa frente, com certeza não conseguiremos fazer absolutamente nada. Ó Deus, age a favor dos teus nessa semana. Tu és o Deus que abre portas. Tu és o Deus que cura, que sara. Tu és o Deus que salva, que liberta. Abençoe os teus filhos e os leve debaixo da tua mão poderosa. Amém. Que o grande amor do nosso Pai Celestial, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que as divinas consolações do maravilhoso Espírito Santo estejam não só conosco aqui reunidos, mas com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre, que todos digam. Amém. Deus abençoe, estamos encerrados em nome de Jesus. Amém.